diminuir o inchaço corporal. Oi, biritinhas e biritinhos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se você clicou neste vídeo, com certeza você tem um probleminha, uma vez a outra, chamado inchaço corporal. Isso aí. Então, se você tem tido isso com frequência, e eu não sei com qual frequência, mas na frequência de hoje eu vou explicar para vocês o que acontece para que o teu corpo tenha esse probleminha e como evitar isso. Prontos? Antes de mais nada, não se esqueça, já agora no começo, se inscreva, ativa o sininho, deixa o teu like se você gosta desse tipo de conteúdo. Tem também alguns vídeos de treino, se você gosta de se exercitar. E se você tem problema de inchaço corporal, com certeza você precisa se exercitar. E siga as minhas redes sociais, que eu deixo bem aí na tela para vocês. E lá eu deixo dicas do dia a dia. Também faço perguntas do que você quer saber e, consoante as respostas, eu trago os vídeos aqui para vocês. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. É razoavelmente comum as pessoas sentirem um cansaço e inchaço no final do dia. Por exemplo, você está trabalhando, aí você chega em casa, sente o teu pé inchado com marca de sapato e das meias. Não é tão comum e isso dá-se o nome de edema, é assim como os médicos mencionam, tá? Então, o inchaço corporal e o edema é a mesma coisa, resultado de um extravasamento de um líquido pobre em proteínas no sangue, que sai dos vasos sanguíneos e vai para os tecidos subcutâneos. Esse líquido confere o aspecto de uma pele inchada e brilhante. Muitas vezes compressiva, se você toca, ela com certeza afunda. Então, com os acessórios, com a roupa, se tu pressionas, ele sim fica mais pressionado, mas você sente sim o desconforto desse inchaço. Primeiro, você precisa saber por que você tem esse problema. Eu descobri alguns mecanismos sofisticados para manter o equilíbrio dos líquidos do corpo. Pouco mais de 2/3 dele é composto por água. Entretanto, todos os fluidos corporais, inclusive o sangue, são compartimentalizados de acordo com a sua função no nosso organismo. Desequilíbrios nesses compartimentos, se você tem mais líquido onde não deveria e menos onde deveria, então esses desequilíbrios criam uma variação de pressão sanguínea regional. Quantidade de proteínas no sangue, quantidade de sais disponíveis no corpo, ação da força da gravidade, sedentarismo, entre outros fatores, podem causar o edema. E outras causas são problemas renais, cardíacos, hepáticos, doenças de tiroide que criam um tipo específico de edema. Remédios, como alguns antihipertensivos, podem alterar a permeabilidade dos vasos sanguíneos. Reações inflamatórias, como alergias, que alteram a capacidade dos vasos manterem-se firmes no extravasamento de líquidos. Na maioria das vezes, porém, os pequenos inchaços têm causa local, como circulação regional insuficiente. Então, se você tem pouco líquido numa certa parte do corpo, se você fica posicionado por um período em que a circulação não é muito adequada em alguma parte do corpo, vai criando esses inchaços. Vamos agora aos sintomas do edema. As pessoas costumam anotar os sinais de edema em regiões mais suscetíveis a acúmulo de líquidos. Isso ocorre nas pernas, nas costas, de pessoas que ficam deitadas por muito tempo ou em regiões mais propensas à ação da força da gravidade. O diagnóstico da retenção de líquido baseia-se na avaliação médica, tá bom? Não adianta você sentir isso e dizer, vou querer fazer alguma coisa. Vai no médico, tenha certeza lá o que está se passando com o seu corpo e eles vão dizer sempre o que fazer, tá? Pode ser necessário também pedir alguns exames de sangue que dosam a quantidade de sais e proteína que você tem no teu corpo, viu? Então, você não vai saber isso só de casa. Com certeza, você precisa do seu médico. Assim,
como avaliação cardíaca, hepática, renal, imunológica e tiroidiana. Ah, consegui, é fácil. Às vezes, se faz necessário também realizar exames para avaliar as veias e artérias próximas ao local mais afetado pelo inchaço. Para cada tipo de inchaço, deve haver uma causa que requer um tratamento específico, tá bom? Não misture a medicação. Se você teve um inchaço em alguma parte do teu corpo, aí você foi no médico, receitaram-te alguma coisa e da segunda vez inflamou em alguma outra parte, você não vai tomar a mesma medicação. Você precisa de uma nova receita porque você não sabe qual o problema daquela localização exata, tá bom? Nada de ficar despachando e menosprezando as doenças do nosso corpo. E aqui estão as recomendações. O primeiro passo é que deve procurar o seu médico, isso com certeza. Se os seus pés incharem muito, a ponto de seus sapatos e meias ficarem apertados ao longo do final do dia, se amanhecer com as pálpebras ou o rosto inchado, se houver inchaço assimétrico que leve só um braço ou uma perna, por exemplo, pode ser sinal de trombose, tá bom? Então, vocês nada de ficar confortáveis na doença. Por favor, vai ver o que se passa com o teu corpo. É muito importante. Começa sempre por algo pequeno e você acha que não é nada. Não é nada. E quando vai ver, agravou. Então, por mais que seja algo leve, você não sabe aonde isso vai parar. Se aparecer inchaço no corpo depois que começar a usar um remédio novo, ele pode ser algum efeito colateral dessa medicação ou uma alergia provocada pelo medicamento. Então, nessas recomendações, você precisa sempre prestar atenção. Se você toma alguma medicação que criou uma alergia e vai criar esse inchaço, deve ter afetado algum líquido e alguma artéria nessa parte do corpo e vai te criar um inchaço. Vai ter com o teu médico, você diz que esta medicação exata provocou estes efeitos. E vocês vão discutir e negociar qual é a melhor opção para sua medicação, tá bom? Então, eu vou agora falar sobre alguns alimentos que ajudam a evitar essas situações, tá bom? Ajudam a evitar. Não curam, não é tudo. Você pode sim cuidar da sua saúde fazendo tudo isso e alguma coisa acontece, então não fica aí na conformidade, não. Mas em caso de você estar longe do seu médico, em caso extremo assim de até se passar isso, além disso são só algumas ervas, não são um remédio assim com recomendação médica exata. Então são coisas que você pode fazer no teu dia a dia só para evitar o inchaço. Mas sempre cuide da sua saúde de forma correta, com recomendações médicas. Não confie em tudo que a youtuber aqui fala. Não confie em tudo. Tudo é possível e mesmo você se cuidando da melhor forma possível, eu acredito que uma vez a outra você encheu. Pronto. Vai cuidar do jeito certo. Mas em caso de você estar longe de tudo isso e você precisa mesmo dar algum jeitinho, né? Você tá passando mal, tá doendo bastante, então você pode sim usar essas dicas. A primeira que eu dou é o chá com as folhas de amora, que é muito bom para desinchar o corpo, tá? Você leva as folhas de amora, coloca, lave bem, por favor, lave bem, coloque em uma chaleira com 2 litros de água, ferva, coe e depois você pode tomar normalmente como se fosse a substituição da água comum, tá bom? Ou você simplesmente pode tomar em chá, mas você tem que tomar várias vezes para que o teu corpo ingira bastante e isso vai evitar com que você tenha essa retenção de líquidos no corpo e aos poucos isso vai passando, tá bom? A segunda dica é o dente de leão. Chá verde ou chapéu de couro são algumas plantas medicinais com propriedades diuréticas que podem aumentar a produção de urina e reduzem a retenção hídrica, diminuindo o inchaço do corpo. A
Além disso, é importante ingerir bastante alimentos com líquido, tá? Todo alimento que contém bastante líquido, como o melão, o pepino, a melancia, a laranja, tá? Praticar atividades físicas de 2 a 3 vezes na semana, beber bastante água, no mínimo 2 litros por dia. Tudo isso ajuda muito a reduzir o inchaço do corpo todo. Até mesmo diminuir a pressão alta, viu? Acaba curando sempre mais alguma coisa. E para preparar o chá com as ervas aqui mencionadas, é só fazer do mesmo jeito que eu já expliquei, com as folhas da amora, tá? Mas depende muito da quantidade das ervas, então nada de pôr pouca erva e bastante água, então tem que ser consistente. Um copo um copo da erva com 1 litro de água, 2 copos da erva com 2 litros da água, para que o líquido seja bastante consistente e mais forte, tá bom? Não faz mal nenhum. Para fechar, eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Não sou médica, tá? Não fiz medicina, mas eu gosto bastante de ajudar e eu estudo muito, leio sobre isso e procuro trazer sempre as informações exatas. Se você, por acaso, percebeu algum erro aqui, se você fez medicina e entende melhor que eu, deixa aí nos comentários, que todos nós precisamos de aprender juntos. Então, deixa aí nos comentários o que eu esqueci de mencionar, tá? A melhor forma. Se você tem uma receita melhor ainda que não mencionei aqui no vídeo, deixa aí nos comentários também. E se você gostou deste vídeo e deste conteúdo, por favor, não se esqueça de deixar o like e se inscreva, ativa o sininho de notificação e deixar um comentário. Isso porque só assim o YouTube entende que o meu conteúdo é importante para vocês e ele só assim vai poder fazer chegar. E nem sempre ele faz chegar, então por favor, se inscreva. Siga também as minhas redes sociais que estão bem aí na tela para você. Não custa nada. E compartilha, tá bom? Compartilha. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você se divirta. O vídeo nem é tão longo e deu pra explicar um pouquinho de tudo, tá? E deixa aí nos comentários também o que você gostaria que eu trouxesse. Se você tem algum problema no corpo, qual sua dificuldade, deixe sempre aí nos comentários que eu presto bastante atenção. E um beijo grande e até a próxima.